TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Prezados irmãos, queridas irmãs de Itapira, queridos telespectadores da TV A Caminho da Luz, bom dia. Bem, eu sei que é domingo de Páscoa, ainda estamos com um pouco de sono. No entanto, Votuporanga está a mais ou menos 650 quilômetros de Itapira. É uma viagem longa, demorada. Considerando esse fator, eu acredito que mereça um bom dia, no mínimo, mais animado. Então, nós vamos começar de novo. Queridos irmãos, queridas irmãs de Itapira, bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Ótimo. Que bom que estamos aqui. Que bom que deixamos o nosso lar para estarmos na casa espírita com o objetivo de aprendermos. E isso é sempre válido e importante para nós, espíritos que estamos em peregrinação pela terra, em busca do nosso Deus interior, em busca do encontro conosco mesmo. Ainda outro dia, um espírito amigo me dizia: meu filho, é preciso que vocês aprendam a viver a vida de uma forma que quando desencarnarem, muitos estejam chorando e muitos estejam rindo. Porque atualmente, quando a maioria desencarna, apenas encontramos pessoas chorando e não rindo. E quando o Espírito disse isso, eu achei um pouco estranho essa parte do rindo. Porque é natural que quando alguém desencarna que haja o choro. Por exemplo, vou perguntar a vocês, quando vocês morrerem, vocês acham que as pessoas vão chorar, sim ou não? Sim? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, né? De certa forma é bom. Sinal que você vai fazer falta. Aí eu não entendi a parte que o Espírito falou. É preciso viver de tal forma que quando você desencarne, as pessoas estejam chorando e também estejam rindo. Esta parte eu não entendi. E aí ele explicou assim, sabe o que é? A maioria daqueles que desencarnam deixa um monte de gente chorando de saudade. Mas quando adentram a vida espiritual, também encontram um monte de espíritos chorando. Aqueles que afiançaram a encarnação, os entes queridos, o anjo da guarda, porque não estão trazendo nada de bom, ou quase nada. Então há choro de um lado da vida e há choro do outro lado da vida. Seria bom que quando o espírito desencarnasse, ele deixasse pessoas chorando no plano físico, mas aqueles que estão do outro lado o recebessem sorrindo, felizes, porque ele cumpriu com a sua tarefa lá na terra. Que possamos nós, ao desencarnarmos, deixarmos do lado de cá pessoas chorando e do lado de lá pessoas felizes. A palestra de hoje foi construída com base no livro Não Há Mais Tempo, uma obra organizada pelo Espírito Klaus. E quando eu falo deste livro, eu me recordo de um episódio muito pitoresco que aconteceu conosco na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo esta obra literária. Eu fui até aquela cidade para realizar uma palestra e uma amiga contou-me: olha, Aguinaldo, nós estudamos o livro Não Há Mais Tempo no nosso grupo de estudos. Interessante que outro dia nós estávamos começando o estudo e veio a notícia de que um trabalhador não estava bem, estava hospitalizado, muito debilitado. Nós então decidimos cancelar o estudo e ir até o hospital para aplicar um passe. Quando nós chegamos no hospital e nos preparávamos para aplicar o passe, alguém disse assim: olha, é preciso ler um trecho do Evangelho para nós nos prepararmos para aplicarmos o passe. Mas ninguém havia levado o Evangelho, não tinha nenhum Evangelho. O único livro que tinha era o Não Há Mais Tempo, que nós estávamos estudando, iríamos estudar naquela tarde, naquela noite. Então alguém disse: bom, vamos ler um trecho desse livro mesmo. Vamos ler um trecho do livro Não Há Mais Tempo.
O moribundo abriu os olhos e disse: meu Deus, então eu vou desencarnar mesmo. E criou uma situação toda desagradável, porque o indivíduo, o trabalhador, achou que estava desencarnando. Eu sou um médium, um trabalhador da doutrina muito curioso. A curiosidade no bom sentido da palavra, porque eu creio que os espíritos amigos estão aí para nos auxiliar. Os benfeitores espirituais estão aí para trabalhar em conjunto com os encarnados. E sempre que eu posso, eu estou entrevistando os espíritos, fazendo perguntas, indagações, por que isto, por que aquilo, para que eu possa entender todo o processo que está ocorrendo. E outro dia eu perguntei ao espírito Klaus, que é o mentor, o espírito que dirige as nossas atividades no Centro Espírita Caminho de Damasco. Eu perguntei a ele: meu irmão, me diga aí uma coisa, existem muitos espíritas desencarnados sofrendo no umbral? Porque nós espíritas não temos mais medo da morte, porque sabemos que a morte não existe. No entanto, temos um certo receio, um certo medo do lugar que nós vamos depois que deixarmos o corpo físico. Sabemos que não existe o inferno eterno apregoado por algumas religiões. Porém, nós, através dos livros, que são muitos que surgem, somos informados que depois desta vida, na outra vida, esta vida que prossegue, há locais de sofrimento. André Luiz nos faz esse relato, a própria Ivone do Amaral Pereira, em suas obras, em especial Memórias de um Suicida, vem nos trazer informações sobre o tão temido Vale dos Suicidas. Então nós entendemos que não existe o inferno eterno, no entanto, existe sofrimento depois da morte. Então nós começamos a ficar preocupados. Para onde é que nós vamos depois da morte do corpo físico? E há muitas obras que têm relatado situações um tanto que complicadas de muitos espíritas, e diga-se de passagem, espíritas que trabalharam muito na doutrina, espíritas que eram dirigentes, que eram médiuns, que tinham obras sociais, e que do lado de lá, uma vez no plano extrafísico, se encontraram, e muitos se encontram, em situação muito difícil. Alguns deles, por certo, foram muito bem no que diz respeito ao conhecimento da doutrina espírita, mas não foram também na aplicação dos ensinos espíritas na própria vida. É algo que nós temos que dialogar diariamente com os irmãos que trabalham conosco e conosco mesmo. Porque muitas vezes nós buscamos o conhecimento para encontrarmos explicações racionais para as nossas angústias. Há uma tendência natural, e isso acontece muito com os espíritas, não com todos naturalmente, mas há uma tendência natural de nós, quando não conhecemos o que temos por dentro, tentarmos dominar o que existe por fora. É uma maneira de nós fugirmos da nossa própria realidade. E isso tem acontecido com uma certa frequência. Então eu fiz essa pergunta ao espírito Klaus. Eu disse: meu irmão, diga aí, há muitos espíritas sofrendo nas regiões umbralinas? E ele respondeu assim: meu filho, eu lhe direi com uma condição. Eu disse: qual? Ele me disse: sempre que você tiver a oportunidade, você vai contar isso em público. E eu disse assim: bom, eu que já adoro uma fofoca espiritual, o senhor não precisava nem pedir, eu já ia contar de qualquer jeito. O senhor pedindo, então agora é que eu vou contar mesmo. E para minha surpresa ele respondeu assim: não há muitos espíritas sofrendo no umbral, porque deste outro lado existem sofrimentos piores que o umbral. Aí de curioso eu fiquei preocupado. Disse: bom, então pelo amor de Deus, o senhor diga qual é, para a gente já desencarnar preparado, a gente já sabe para onde que vai. E ele disse assim: vou dar-lhe uma imagem simbólica. O que eu vou lhe falar não é nenhuma novidade. Outros espíritos já disseram, mas parece que vocês espíritas esqueceram ou não prestaram atenção. Quando o espírita desencarna, não todo espírita,
e não somente o espírita. Estamos aqui generalizando. Quando o espírita desencarna, ele é conduzido a uma sala, e essa é a imagem simbólica que ele usou. Nesta sala, ele senta numa confortável poltrona. Alguém traz ali pipoca. Não, a pipoca é por minha conta. Ele não diz que tem pipoca, não. Ele só diz que a sala é confortável. Ele senta numa poltrona confortável e de repente surge, como se fosse numa tela de cinema, um filme. É interessante que esse filme, às vezes, é um drama. Às vezes é uma comédia. Às vezes é uma aventura. Às vezes é um filme de terror. Porque, na verdade, nessa tela, o filme que começa a passar é o filme da vida do indivíduo que acabou de deixar o corpo físico. Por isso que para alguns é uma comédia, para outros uma aventura, e para outros um filme de terror, daqueles que assustam. E o indivíduo, então, passa a assistir nesta tela situações da sua vida. Por exemplo, os estudos que ele não participou no centro, porque dizia que sentia sono assistindo os estudos. As palestras que ele não foi assistir, porque dizia estar muito cansado, ou era o último capítulo da novela. O trabalho social que ele não participou, porque não gostava muito de pobre. Dos problemas do centro que ele não ajudou a resolver, porque dizia que não fazia parte da diretoria, então aquilo não era problema dele. Das muitas e muitas vezes que ele arrumou uma desculpa para não estar na atividade. E quando, meu filho, o espírita vai vendo isto, agora sem o corpo físico, agora com uma visão mais ampla da vida, ele começa a se dar conta de que ele quase nada produziu. Ele começa a perceber que estava vinculado a uma religião extraordinária, porque o espiritismo é algo extraordinário. Com todo respeito às demais religiões que existem sobre a face da terra, todas elas consolam, mas não há no presente momento uma religião tão completa que esclareça, que console, que oriente tanto quanto a nossa abençoada doutrina espírita. Então esta pessoa, se foi espírita e se é espírita, começa a observar as cenas da sua vida e começa a observar que o espiritismo lhe proporcionou muito, mas ele devolveu muito pouco à doutrina. Ele produziu muito pouco, foi omisso, para não dizer preguiçoso. Então, na maioria das vezes, este espírita entra num processo depressivo tão profundo que não raras vezes temos que hospitalizá-lo e ele fica internado por anos, tentando se recuperar da sua depressão ocasionada pelo peso de consciência do trabalho não realizado. Por isso, meu filho, quando você tiver a oportunidade, diga aos espíritas: um dos maiores sofrimentos deste outro lado da vida é a constatação do tempo perdido. É perceber que a vida passou, que ele até estudou, que ele fez lá meia dúzia de sopa, que ele até foi ao centro aplicar alguns passes, mas que ele não abraçou com amor a doutrina espírita e a doutrina do Cristo. Diga isso. Sendo assim, prezados irmãos, para nós espíritas, o momento é não só de reflexão, mas também de ação. Porque se nós considerarmos o processo de transição planetária, que começou na metade do século passado e que tem acelerado a cada ano, nós, que estamos sobre a face da Terra, não temos mais tanto tempo assim. Especialmente nós que somos espíritas, porque disse Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido. E quando nós dizemos isso, não é no sentido de assustar, não é no sentido de provocar pânico, mas é no sentido de começarmos a refletir demoradamente sobre quais têm sido os nossos comportamentos, nós que temos tanto conhecimento.
Nós que estamos vinculados ao Espiritismo, é preciso começarmos a refletir, para não fazermos como um amigo meu, que certa vez disse assim: Aguinaldo, eu aprendi muito na vida, pena que tudo que eu aprendi foi tarde demais. Tive filhos muito cedo, mas só me dei conta que era pai quando a minha filha de 13 anos me disse que estava grávida. E quando eu fui dar um abraço no meu filho adolescente, ele me disse: ô cara, olha o mico. Sempre amei meu pai, mas só me dei conta que ele era um homem extraordinário quando ele já havia morrido e eu não podia mais dizer isso a ele. Casei-me também muito cedo, mas só me dei conta que amava a minha esposa 20 anos depois do casamento, quando ela já havia se apaixonado por outro homem. Muitos de nós também fazemos isto. Nós não podemos perder mais tempo. Se você não for hoje na apresentação de dança da sua filha, você nunca mais terá esta oportunidade. Há coisas na nossa vida que acontecem uma única vez. É igual à caridade. A pessoa diz assim: eu não fiz a caridade hoje, mas amanhã eu farei. Outra, não essa. Hoje é dia 8 de abril de 2012. Nós nunca mais teremos outro dia 8 de abril de 2012, a não ser este. Toda a oportunidade de caridade perdida está perdida. Você pode fazer outras tantas, mas aquela que você perdeu, essa você não recupera mais. Aquela ofensa que você fez, mesmo que depois você peça perdão, mas a ofensa já está feita, não há como voltar atrás. É preciso parar para pensar. Como contou-me um outro amigo certa vez, ele disse: Aguinaldo, eu estava num final de semana fazendo um churrasco para alguns amigos no sítio. E eu estava na cozinha assando carne, quando a minha filha de 6 anos adentrou a cozinha. Ela estava agitada, os seus olhos brilhavam, ela saltitava, o sorriso ia de orelha a orelha, e ela dizia: papai, venha ver o pássaro em cima do muro, venha ver, papai, o pássaro que eu encontrei, venha ver. E disse isso e saiu correndo. Eu terminei de assar a carne, tirei as luvas, fui até a pia, lavei as mãos, não demorei mais que 5 minutos. Mas quando eu ia saindo, a minha filha já vinha voltando. Agora, os seus olhos já não brilhavam mais. Ela já não sorria mais. O seu semblante estava triste. Ela me olhou e disse: papai, agora não precisa mais. O pássaro já voou. Quantas vezes, queridos irmãos, nós, espíritas e cristãos, demoramos-nos na cozinha das nossas mediocridades. Demoramos-nos na cozinha dos melindres. Demoramos-nos na cozinha da fofoca, da maledicência, da mágoa. E quando nos damos conta do valor do pássaro da encarnação, é tarde demais, porque ela já está passando e você não tem mais tempo de recuperar o que você perdeu. Dentro desse contexto, os espíritos amigos, no livro Não Há Mais Tempo, nos dão algumas recomendações. Por exemplo, dizem os espíritos: é preciso que o homem amadureça espiritualmente, porque nós ainda somos imaturos. Percebemos isso quando temos contato com as pessoas, muitas delas que não gostam de estudar. Outro dia um indivíduo me indagou: seu Aguinaldo, o seu espiritismo de que linha é? E logo se vê que ele não estuda. E eu disse: olha, meu irmão, o meu espiritismo não é de linha. Ele disse: não. Eu digo: não, é de lã. Ele disse: de lã? Eu digo: sim, Allan Kardec. A gente precisa amadurecer. Recentemente uma senhora, e eu digo isso com todo carinho, viu, meus irmãos? Com todo respeito. A senhora me procurou e disse assim: seu Aguinaldo, eu preciso da sua ajuda. Nós sabemos que o mais importante não é a beleza exterior, e sim a beleza interior. Mas aquela mulher de aproximadamente uns 85 anos de idade, com todo respeito, não era feia. Era uma coisa de outro mundo.
Talvez uma trombada de um trem-bala com um avião a jato, coisa desta natureza. E ela sentou-se para pedir uma orientação espiritual. Vejam como nós somos imaturos espiritualmente. Eu disse, pois não, minha irmã, qual é o seu problema? E ela, assim, com a maior tranquilidade, me disse, homem. O meu problema é homem. Eu disse, como assim? Não entendi. Vou lhe explicar. Como o senhor pode ver, eu ainda sou jovem. E eu pensei, se comparado a Moisés, com certeza. Mas não disse isso a ela. Ela poderia não gostar, só pensei. Porque a gente pensa, né? Olha, a gente está contando isso, mas é que às vezes nós que vamos dar orientação, a gente fica numa situação difícil. Eu me lembro, por exemplo, de uma outra situação, antes de contar essa, que um rapaz chegou e disse assim, olha, eu estou com um problema muito sério. Um problema na parte urinária, estou tendo grandes dificuldades, estou aí com infecção e eu não melhoro, eu vim aqui conversar com o senhor, ver se os espíritos dizem alguma coisa a respeito. O benfeitor espiritual que estava do lado, orientando, me disse assim ao pé do ouvido, meu filho, diga a ele que estas dores é em consequência das traições conjugais que ele vem fazendo. E eu prestando atenção e disse mentalmente para o espírito, eu não vou dizer isso. O homem vem procurar uma orientação, eu nem conheço, vou dizer isso a ele? Eu não vou dizer não. Pois é, meu irmão, vamos tomar um passe, vamos analisar, né? Vamos ver. E o Espírito, diga a ele, é por causa das traições conjugais. Pois é, meu irmão, a gente vai analisar, diga a ele. Eu mentalmente, eu não vou dizer, eu nem conheço a pessoa, não vou dizer. E o rapaz insistiu, mas e aí, Aguinaldo, o que é que você acha? Os Espíritos não estão te dizendo nada? O Espírito disse, eu estou dizendo, você é que não quer dizer. Aí, como eu fui pressionado, eu disse, olha meu irmão, será assim que por acaso, numa hipótese remota, quem sabe, assim, um dia, uma vez na vida, o senhor não tenha traído a sua esposa? Ah, quando eu disse isso, o homem ficou bravo, deu um tapa na mesa, ele disse, o senhor me respeite? Como que o senhor pensa que está falando? Fique o senhor sabendo que eu tenho 20 anos de casamento, jamais traí a minha esposa. Eu olhei para o Espírito disse, traiu sim. Eu digo, meu Deus, e agora? Olhei para o homem e disse, não traí. E o pior, eu senti que o homem estava dizendo a verdade. Eu digo, pronto, quem mandou eu abrir minha boca? Devia ter ficado quieto. E aí fiquei numa situação difícil, disse, meu irmão, será assim, quem sabe, o senhor não traiu na juventude, o senhor já esqueceu? Nunca, jamais traí, e o senhor está me ofendendo. Olhei para o Espírito disse, traiu sim, eu digo, meu Deus do céu. Aí o homem se levantou, irritado, aí o Espírito me deu a dica, ele disse assim, pergunte a ele o que ele anda pensando. Eu disse, meu irmão, em pensamento, o homem sentou. Ah, mas em pensamento conta? Ele disse, conta. Ah, meu Deus! E aí era uma criatura, veja bem, que ele estava dentro de um processo obsessivo, devido à invigilância, e realmente, fisicamente falando, ele nunca havia traído a esposa. No entanto, por falta de oportunidade, por medo do inferno, mas no fundo ele alimentava esta ideia e criava imagens e criava situações, e estas imagens, olha como é perigosa a questão do pensamento, hein? No processo obsessivo, porque um processo obsessivo não começa a partir daquilo que nós falamos ou fazemos, começa a partir daquilo que nós pensamos. Daí a necessidade de vigiar o pensamento, porque ele estava com um problema de saúde, que na verdade eram formas, pensamentos, estava num processo obsessivo, por causa da questão do desequilíbrio sexual e nem traindo a esposa, vias de fato ele estava. Vejam só que perigo. Bom, voltando à história da nossa irmã de Itapira. Ah, esqueci de dizer que ela era de Itapira. Eu disse, pois é, minha irmã, mas como assim? Mas veja bem, eu ainda sou uma mulher nova, jovem, sou uma mulher cheirosa, o senhor não acha? Isso é, vamos em frente, vamos em frente. Ela disse, pois é, até hoje eu vou nos bailes, nos forrós da vida e danço. Minhas amigas, até mais velhas do que eu digo, meu Deus, ainda estão vivas. Pensei, olha a invigilância do pensamento, tem hora que a gente não dá conta, né? São as coisas. Elas saem acompanhada e eu, jovem, cheirosa, danço muito bem, sempre sozinha. E vim aqui para o senhor me ajudar.
Eu pensei um pouco e disse: minha irmã, eu acho que você veio no lugar errado. Porque aqui, eu não sei se a senhora notou, é um centro espírita. E eu não sei como é que eu posso ajudar a senhora. Ela disse: como o senhor não sabe? Se eu sou bonita, se eu sou nova, se eu sou cheirosa e não arrumo um homem, só pode ter uma explicação. Fizeram um trabalho de macumba para mim. E eu vim aqui ver se eu sou desmancha. Eu sou desmancha. Eu quero arrumar um homem. Eu pensei um pouco, respirei e tive uma ideia. Deve ter sido inspiração das trevas. Eu disse: olha, minha irmã, eu acho que eu posso ajudá-la. Vamos fazer o seguinte, preste atenção. A senhora vai tomar 7 passes durante 7 sextas-feiras. Se a senhora fizer isso, essa macumba acaba e a senhora vai arrumar um homem. O senhor garante? Eu garanto. E como é que é esse homem? Não, porque o povo é assim, eles querem saber tudo, você tem que dar todos os detalhes, né? Daqui uns dias para fazer a caridade, você vai ter que ter carteira assinada. E o dia que você não ajudar, você vai perder o dia. Eu disse: olha, eu posso lhe garantir 2 coisas. Ele tem menos que 35 anos e é bonitão. A mulher ficou feliz, quase explodiu. Saiu feliz, alegre. A funcionária que estava limpando ali o ambiente se aproximou de mim e disse: Aguinaldo, você não tem vergonha de fazer um negócio desse? Eu disse: o que, minha irmã? Ah, que é isso? O senhor mentiu para a mulher? Eu digo: não, senhora, eu não menti. Como não menti? Mentiu? Eu disse: presta atenção. Para ela tomar 7 passes, ela vai ter que primeiro assistir 7 palestras. Concordam comigo? Vai que nessas 7 palestras ela descobre que a beleza que importa é a beleza interior. Vai que ela descobre que só é solitário quem não é solidário. Vai que ela descobre que o que importa não é o amor da carne, mas sim o amor do espírito. Se ela descobrir isso, se ela se dá conta disso, ela vai arrumar o melhor partido que uma mulher pode querer, que é Jesus Cristo, que é novo e bonitão. Então eu não menti, concordam comigo? Eu disse a mais pura verdade. Mas é esta falta de maturidade espiritual. Um outro, esta semana aconteceu isso, veio me procurar, porque veio nos procurar, porque nós estamos ali orientando, não é que a gente saiba muita coisa não, a gente procura fazer aí esse intercâmbio, tentando ajudar as pessoas. Ele se sentou, um homem de 90 anos, e disse: Aguinaldo, eu vim aqui porque eu tenho um problema gravíssimo. Eu disse: pois não, qual é o seu problema? Olha, já fui tudo quanto é médico, nenhum conseguiu resolver. Eu acho que eu só vou resolver isso no espiritismo. Eu sei que o senhor tem uns guias fortes que trabalham aqui com o senhor. É forte, um pouco. Dizem que o Dr. Klaus é bem gordinho, falaram. Pois não, meu irmão, pode dizer seu problema. Seu Aguinaldo, sabe o que é? No auge dos meus 90 anos, o meu desempenho sexual já não é mais o mesmo. Eu digo: meu Deus do céu, o homem está um caco, mais para lá do que para cá. Com 90 anos de idade, ele queria o quê? Mas nem milagre resolve um problema desse. O que é isto? Imaturidade espiritual. E trazendo para a nossa realidade, isso é algo que nos preocupa. Porque, na verdade, se você analisar algumas obras que têm surgido no movimento espírita, nós iremos perceber, por exemplo, entre outras coisas, que a partir do ano 2000, do ano 2000 para 2001, os espíritos vinculados às trevas, às organizações trevosas, aquelas que combatem os ideais do Cristo, chegaram à conclusão que se eles não se unissem para lidar com os cristãos, não conseguiriam vencer. E algumas facções da maldade, a partir do ano 2000, fizeram uma parceria, um acordo para combaterem os ideais do Cristo. E nós que trabalhamos para Jesus, estamos trabalhando, me desculpem a sinceridade, aqui eu não estou fazendo uma crítica, nós estamos fazendo uma análise. Eu preciso dizer, nós trabalhamos errado, porque trabalhamos sozinhos e trabalhamos de uma forma onde a competência quase sempre não está presente. Nos isolamos. A pior coisa que pode acontecer para um médium, a pior coisa que pode acontecer para um grupo é ele se isolar. É o sujeito dizer assim: mas eu não vou assistir aquele seminário, eu já estou há 30 anos no espiritismo,
Eu já li muitos livros. Não, o nosso grupo não precisa participar, nós já temos os nossos estudos. Quem se isola corre um sério risco de obsessão. Porque nós precisamos aprender uns com os outros. Nenhum médium sabe tudo, nenhum dirigente sabe tudo, nenhum grupo sabe tudo. Se nós não aprendermos com uns e ensinarmos os outros, nós vamos naufragar. Nós vamos naufragar. Você observa, por exemplo, que as trevas são organizadas e nós somos desorganizados. Na gíria popular, tentamos empurrar com a barriga. Fazemos a coisa de qualquer jeito. Essa é uma grande realidade. E eu posso dizer isso não no sentido de crítica, mas no sentido de experiência, porque viajo para lá, viajo para cá, viajo para o Brasil todo e temos observado isso. Quantas e quantas vezes, em termos de organização de evento, nós fazemos a coisa de qualquer jeito? Não temos as devidas informações? Eu me lembro que outro dia eu fui participar de um evento. Sempre que nós vamos a estes eventos, nós levamos os nossos livros, que tem ali no fundo. Primeiro, porque estamos divulgando a doutrina espírita. Sempre a doutrina espírita. Em segundo lugar, porque as obras que nós vendemos, o dinheiro vai para a nossa creche, não é para nós, para manter um trabalho social que nós temos em Votuporanga. Então fazemos algo lícito, correto. É sempre que eu vou, que me convidam, eu mando uma cartinha pedindo autorização para levar os livros e tudo mais. Eu me lembro que esses dias eu cheguei no centro, não vou contar onde que é, que aí seria falta de caridade, que dá vontade de dar. Depois ali no canto, quem quiser saber, eu conto. A cidade e o nome do centro. Ao vivo não pode. Eu cheguei ao centro chovendo, eu com a caixa de livros na mão, parei na calçada, a presidenta veio me receber, disse, não, o senhor está precisando de alguma coisa, o senhor vai querer um data show? Eu disse, não, minha irmã, eu só preciso de uma mesinha. Mesinha para quê? E quando a pessoa pergunta mesinha para quê, eu sei que eu vou ter problema. Olha, porque eu já disse que vou levar os livros. Natural que os livros sejam colocados em cima de uma mesa. Se a pessoa pergunta para que eu quero mesinha, sinal que ela está por fora de tudo. Essa é uma mesinha para pôr os livros. Que livros? Os livros que eu trouxe, que disse que traria para divulgar a doutrina espírita. Ah, não. Aqui o senhor não pode vender livro. Não. Se o senhor quiser divulgar o seu livro, o senhor terá que mandar um livro para uma comissão do centro que vai analisar se o livro é... Eu adoro isso. Com todo respeito. Que vai analisar se o livro é doutrinariamente correto. E eu tenho dito isso em minhas palestras. Me perdoem a sinceridade. Quem esses dirigentes pensam que são para acharem que têm capacidade de avaliar se uma obra é ou não é doutrinariamente correta? O Espiritismo é a religião da fé raciocinada. Isso significa que os senhores, as senhoras, são pessoas inteligentes e têm que ter o direito de escolher o que querem ler, sem que alguém diga a vocês o que vocês devem ler. Ah, porque eu ouvi dizer, não serve, leia para você saber. Leia e tenha argumento. Porque você dizer, eu não gostei só por não gostar, não serve. Não serve. Eu fui fazer palestra outro dia numa cidade perto de Limeira. E aí, isto é coerência. Eu cheguei no centro, o presidente me recebeu, 80 anos de idade, 60 anos de espiritismo. Quando ele me viu, ele disse, Aguinaldo, queria mesmo falar para o senhor. Acabei de ler o livro aqui não há mais tempo. Pois não, meu irmão, pode dizer o que o senhor quer. Vem aqui no meu escritório. Eu digo, meu Deus, vai começar. Não, porque eu pensei, 80 anos de idade, nenhuma crítica. Aliás, nós devemos muito, é bom que se diga isso, a esses irmãos que estão aí na terceira idade. Esses irmãos que tiveram a coragem, a audácia de fundar um centro espírita, como lá em Votuporanga, o Caminho de Damasco, fundado em 1940, por José de Moraes. Precisava ter muita coragem para fundar um centro em 1940. A maioria desses dirigentes, digamos assim, mais antigos, foram os grandes homens do nosso movimento espírita.
Nós, mais jovens, só estamos aqui com tantas casas espíritas porque esses homens se dedicaram e muito à nossa doutrina espírita. No entanto, muitos deles têm uma mentalidade fechada, conservadora, não aceitam aquilo que é novo, consideram tudo que não está em Kardec como obra de mistificação. E como eu olhei para o homem, ele com 80 anos, 60 anos de doutrina, chamando para ir no escritório, eu disse, vai dar problema. Sentei-me. Ele disse, Aguinaldo, acabei de ler o livro Não Há Mais Tempo. Quando eu terminei o livro, eu disse a mim mesmo, de duas uma, ou esse médium é um louco, esse Klaus é um mistificador, ou eu, depois de 60 anos de espiritismo, estou ficando para trás. Aí eu decidi reler André Luiz, e eu cheguei à conclusão que eu estava ficando para trás. Olha que maravilha, isso é coerência. Porque o direito da crítica todos têm, mas é preciso que tenhamos argumento. Há um outro livro intitulado A Hora da Verdade, onde o espírito Klaus faz uma explicação, onde o espírito desencarnado estava sofrendo torturas, entre aspas, físicas, no plano espiritual. Uma pessoa me ligou e disse, Aguinaldo, eu acabei de ler o livro e aquilo que o Klaus falou não tem sentido. Eu disse, o que é que não tem sentido? Como? Ele narra que o espírito estava no plano espiritual sofrendo torturas físicas. Onde já se viu isso? O espírito estava desencarnado, isso não existe. E aí, eu também tenho repetido em meus seminários, tenho repetido em minhas palestras, está na hora de muitos de nós começarmos a reler André Luiz. Porque eu não sei a causa, o motivo que esta pessoa ficou tão apavorada em saber que o espírito sofria torturas. Ora, lembram do Nosso Lar? Lembro, nós lembramos. Todos nós lemos o Nosso Lar. André Luiz desencarnou e foi para onde? Para o umbral. Não ficou lá 8 anos no umbral? E ele narra assim, quando eu sofria no umbral, é ele que narra, não sou eu que estou dizendo, é ele que disse. Quando eu sofria no umbral, eu sentia todas as necessidades fisiológicas. Precisa dizer o que é necessidade fisiológica? Precisa? Não, mas eu vou dizer. Vontade de fazer cocô, vontade de fazer xixi, vontade de vomitar e fome. Ora, se André Luiz sentia tudo isso, é porque no mínimo o corpo astral tem um sistema digestivo. Vocês concordam? Concordam comigo? Pronto. E eu vou dizer mais. Pegando uma carona numa explicação que o espírito de Dr. Inácio Ferreira faz, através de Dr. Carlos Bacelli. Essas palavras são dele. Ele diz assim, olha, e tudo que entra tem que sair, não tem? Então o perispírito tem intestino? Tem ou não tem? Tem. Olha quanta coisa, nós precisamos entender esse mecanismo. Querem ver um outro exemplo? Vou perguntar a vocês agora, vocês respondam. Espírito desencarnado atravessa a parede, sim ou não? Vou repetir a pergunta. Espírito desencarnado atravessa a parede, sim ou não? 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 Atravessa ou não atravessa? Então tá, você está na sua casa. Você está com medo que o obsessor vai te pegar. Aí você corre lá e tranca a porta. Aí ele não entra. É assim? Ele entra ou não entra? Entra. Então o espírito atravessa a parede? Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, Dona Ivone do Amaral Pereira afirma em suas obras que ela era médium vidente. Então ela dizia o seguinte, que quando começava a chover, um monte de espíritos saía correndo e esperava alguém abrir a porta para eles entrar. Ah, mas por que isso? Porque quando o espírito, mesmo estando desencarnado, não sabe que pode, ele vai na parede, tromba e cai de costa. É preciso que o espírito acredite que ele pode, aí ele atravessa. O espírito que acredita, que sabe que pode atravessar, ele atravessa a parede, sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque ele atravessa a parede aqui. Na dimensão que ele está, ele tem que abrir a porta para entrar. Sabiam disso? Porque uma vez que ele está desencarnado, esta dimensão vibra em outra faixa vibratória, então ele atravessa a parede. Mas se você considerar a dimensão que o espírito está, lá ele não atravessa.
Porque a matéria que é constituída a dimensão é a mesma matéria do seu corpo astral. Então ele abre a porta para entrar, não atravessa a parede. Olha quanta coisa que a gente tem que aprender. Quanta coisa. Aí voltando à nossa irmã. Então o senhor terá que dar o livro para uma comissão organizadora avaliar se o livro é doutrinariamente correto. Do contrário, o senhor não pode vender. Eu ameacei falar alguma coisa, o benfeitor que estava perto disse: meu filho, não diga nada, guarde o livro e vá fazer a palestra. Eu disse: mas meu irmão, guarde o livro e vá fazer a palestra. Está bem. Guardei e já fui pensando, mas também eu vou mudar o tema da palestra. E o Espírito disse: não vá mudar o tema da palestra, hein? E eu fiquei muito chateado porque a pessoa me disse assim: olha, eu gostaria que o senhor falasse só meia hora. É interessante isso, você sai da sua casa, é o que eu estou dizendo, da desorganização que muitas vezes acontece. E duas observações eu faço aqui também. Essa desorganização não é do espiritismo. Não existem falhas no espiritismo, e sim de nós, espíritas que representamos o espiritismo, que temos que tomar cuidado, muito cuidado. Falei: só meia hora? Era só meia hora. Eu falei: escuta, mas é meia hora da hora que eu começar a falar ou é meia hora da hora que fizerem a prece? Ele disse: não, é meia hora da hora que fizerem a prece. Eu digo: bom, então não é mais meia hora. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma prece e faz uma palestra antes da palestra, não é assim? Faz uma palestra antes da palestra. Aliás, a questão de oração é muito delicada, né? Vocês já notaram, por exemplo, que quando nós vamos fazer a prece de noite, a hora que vai dormir, por que a gente faz prece só de noite? Porque não tem mais nada que fazer. A gente já comeu, já bebeu, já trabalhou, já xingou, já brigou. Aí vai à noite, não tem mais nada para fazer, a gente ora. É a hora que a gente lembra de Deus. E é interessante porque quando a gente vai orar e está tudo bem na nossa casa, a prece é de um jeito. Quando a coisa vai mal, a prece é de outro. É assim, ó, quer ver? Veja se não é desse jeito. Se eu estiver mentindo, vocês me digam. Tá tudo bem lá em casa. Eu vou fazer a prece de Pai Nosso. Aí a gente diz assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado. Eu tenho certeza que aqui, vocês não vão confessar, muita gente só terminou a prece no outro dia quando acordou. É ou não é? Não é verdade? Valeu, obrigado pela sua sinceridade, ela é sincera. Valeu, não é assim? Ou senão a gente faz diferente, a gente diz assim: vou orar. Pai Nosso, assim seja. Não é desse jeito? É desse jeito, as nossas orações são assim. Agora, quando nós temos um problema na nossa vida, é diferente, a gente diz assim: Pai Nosso, estás no céu. Dr. Bezerra, Eurípides, Chico Xavier, Emmanuel, Santo Antônio, São Pedro, São João, porque a gente apela com todo mundo, se um não resolve, o outro resolve. Não é assim? Aí a prece demora 48 minutos, é uma palestra de prece. É o que nós fazemos. E aí eu disse a dirigente: mas a senhora vai fazer a prece for demorada, a senhora vai dar os avisos, eu vou falar 20 minutos. Mas é só 20 minutos. E eu fiquei chateado, porque na ocasião eu estava fazendo o lançamento de um DVD, muito bacana, um DVD legal que a gente tinha gravado. Eu queria contar um pouco da história do DVD, e eu disse: não vai dar tempo. O benfeitor espiritual disse assim: não, fica tranquilo, nós vamos te ajudar. Bom, isso os livros já ficou lá na calçada, já nem entrou, né? Aí eu me concentrei, respirei, porque eu não poderia deixar a minha irritação atrapalhar a palestra. As pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com isso, umas 500 pessoas, elas foram ali para ouvir uma mensagem. Eu me concentrei e comecei contando uma história que estava no DVD. E eu fui contando, uma história muito bonita. O pessoal foi acompanhando, foi se emocionando, eu fui contando. Quando eu fui dar o desfecho da história, olhei no relógio, já tinha passado os 20 minutos. Digo: meus irmãos, não vou poder contar o final da história. O povo: eu digo: não é culpa minha, é dela. Olha, eu acho que ela foi linchada quando eu fui embora. Mas eu fiz questão dela. Ela disse que eu só poderia falar 20 minutos. E eu sou disciplinado, deu 20 minutos. Então eu estou parando. Mas não se preocupem. Se alguém quiser saber o final da história, está no DVD. Eu estou vendendo ali na calçada. Pode passar lá e comprar. Não sobrou um DVD, vendi tudo. É desse jeito. Então os espíritos dizem: se nós não temos mais tempo, entendam também esse não há mais tempo, não como você não tendo mais a oportunidade de evoluir. Porque se nós formos no livro dos Espíritos, a partir da questão 165, 166, 170, 171, que fala da reencarnação, nós iremos notar lá que não há limites para a reencarnação.
O espírito terá quantas encarnações forem necessárias. No entanto, nós precisamos parar para pensar que à medida que nós vamos perdendo uma oportunidade, uma encarnação, isso vai nos prejudicando na próxima encarnação. As coisas não são do mesmo jeito. É por isso que Deus é justo, a gente que não sabe avaliar. Outro dia uma pessoa me disse assim: Aguinaldo, eu acho que tem alguma coisa de errado na lei de Deus. Como nós somos pretensiosos, eu acho inacreditável isso. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é mesmo. Eu disse: por quê, minha irmã? Ela disse: olha, eu vou perguntar a você me explique. Não existe a lei de ação e reação? Eu disse: existe. Pois bem, isso significa que à medida que eu vou plantando, eu vou colhendo, não é isso? Eu disse: é isso. Eu disse: pois é. Aí é que eu não entendo. Eu disse: o que foi? Eu disse: olha, eu não sou uma pessoa evoluída, não sou, eu sei que eu não sou. Mas poxa, Aguinaldo, eu tenho me esforçado. Eu sou médio lá no centro, tenho trabalhado, eu vou fazer sopa, eu vou atender as pessoas, em casa eu procuro ser uma boa mãe, uma boa esposa. Eu não estou plantando o bem? Eu disse: está. Pois é, por que então que na minha vida é só sofrimento? É problema com o marido, é problema com o filho, é problema emocional, é problema de dinheiro? Ora, como é que você explica isso? Se eu estou plantando o bem, por que eu estou colhendo o sofrimento? Se eu estou plantando o bem, eu não deveria colher a alegria? Boa pergunta essa, não é? Boa pergunta. Aí eu vou explicar a vocês, preste atenção. Imagine que você tenha um grande pedaço de terra e você decida plantar nesta terra, em 80% da terra, você decida plantar abacaxi. Plantou abacaxi. Mas passa o tempo e alguém diz assim a você: ah, meu filho, você errou. Essa terra não é boa para abacaxi não, essa terra é boa para laranja. Aí você pega os 20% da terra que sobrou e planta laranja. Agora eu pergunto a você, o que é que você vai colher primeiro, abacaxi ou laranja? O que é que você vai colher em mais quantidade, abacaxi ou laranja? Abacaxi, exatamente. Pois bem, o bem que você está fazendo hoje é a laranja que você está plantando, os 20%. O mal que você já semeou é os 80% do abacaxi que você vai ter que colher. Deu para entender? Deu? É como diz o espírito de Dr. Inácio Ferreira: a nossa vida, as nossas existências é como um bumerangue. Sabe o que é bumerangue? Lembra do bumerangue? Hoje quase não tem mais, né? Lembra aquela brincadeira do bumerangue? Você joga o bumerangue, o que acontece? Ele vai e volta. Nas encarnações passadas, nós arremessamos muito bumerangue do mal que nós semeamos. E agora, o bumerangue está voltando. Se te pega trabalhando no bem, é uma maravilha, você segura ele legal. Se te pega distraído, te derruba de costa. Então, meu irmão, você vai colher o bem que você plantou, mas é só 20%, você precisa colher os 80% do abacaxi, que é azedo. Que é azedo. Como nós não temos mais tempo, isso é importante dizer. A hora de ser feliz é hoje e agora. Eu observo quantas e quantas pessoas transportando a sua felicidade para depois da morte. As pessoas dizem assim: olha, eu sou infeliz aqui. Ah, mas quando eu morrer, vai ser mais miserável ainda. Porque morte é continuidade, não altera. Você vai levar a tristeza daqui, mais a decepção de encontrar um plano espiritual diferente daquilo que você imaginava. Porque muitas vezes nós imaginamos o plano espiritual assim muito fantasioso, né? Muito fantasioso. Você vai continuar infeliz. Outro dia uma senhora me disse assim: seu Aguinaldo, vou lhe pedir um conselho. Eu disse: pois não. Eu sou casada há 30 anos. Faz 30 anos que eu apanho do meu marido. O senhor acha que eu devia largar dele? Diga a verdade, cada pergunta, não é? Eu disse: olha, minha irmã, eu vou lhe fazer 2 perguntas para tentar lhe ajudar. Primeira, a senhora ama seu marido? Deus me livre, eu odeio aquele traste. A senhora acha que convivendo com ele, com o passar do tempo, ele vai se tornar uma pessoa melhor? Seu Aguinaldo, mas nem daqui 10 encarnação que lá muda, que lá não vale nada. Eu disse: olha, minha irmã, então sinceramente, eu não vejo sentido num casamento desse. A senhora não o ama. Ele não a ama. A senhora sofre agressão. A senhora deveria largar. A senhora acha? Acho. Ela pensou um pouco. Ele disse: olha, Aguinaldo, eu lhe agradeço, mas acho que se eu fizer isso eu vou tomar prejuízo.
Como assim, minha irmã? Ela disse, olha, eu aprendi na doutrina, e aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte: nem tudo que a gente diz que a doutrina disse o que a gente disse que ela disse. Porque é uma questão de interpretação. Tem hora que a pessoa diz, Kardec não disse, disse. Você que não viu. Kardec não disse, e ele disse. E às vezes você diz, ele disse, e ele não disse. É uma questão de interpretação. Ela disse assim, olha, eu aprendi na doutrina que quando a gente larga nessa encarnação, na outra a gente é obrigado a vir casar com a mesma pessoa. Agora só vejo. Eu já estou casado há 30 anos. Meu marido anda muito doente. Mais uns 5 anos ele morre. Eu tenho orado muito. Eu nem perguntei se ela estava orando para ele morrer ou para ele viver. Daqui 5 anos ele morre, eu estou livre. Já pensou se eu largo agora, Deus se zanga comigo e faz eu vir na outra e casar de novo com o traste? É melhor aguentar essa. Eu vou te contar uma coisa. É a visão que as pessoas têm. Quando nós somos informados de que nós não temos mais tempo, é preciso que avaliemos com critério o que é que vale e o que é que não vale a pena na vida. Porque tem muita coisa que não vale a pena na vida. Briga em família, por exemplo. Às vezes o sujeito está brigado com um irmão faz 20 anos. Outro dia uma pessoa conversava comigo e me dizia, eu não converso com meu irmão há 20 anos, Aguinaldo. Eu disse, meu irmão, mas que absurdo. Por que foi essa briga? Ah, não sei, eu nem lembro mais. Mas meu irmão, se você nem lembra mais, não, mas eu não dou o braço a torcer. E aí a gente vai levando uma vida com inimizades, com mágoas. Só existe uma coisa pior que mágoa. Mulher magoada. Não, mulher magoada é um perigo. Eu me lembro, por exemplo, que uma mulher desencarnou, aqui moradora de Itapira, inclusive. Aí eu não tenho culpa, essas mulheres são daqui de Itapira. Chegou lá com São Pedro, lá na entrada do céu. São Pedro disse, pois não, minha filha. É só, São Pedro, eu morri e vim ver, tem um lugar para mim aí no céu. Ele disse, deixa eu ver sua ficha. Porque tem uma bendita de uma ficha. Eu odeio essa ficha. É a nossa ficha kármica. Todo mundo tem, não pensa que é só eu, não. Essa ficha está anotado tudo que você fez durante a vida. Até os pensamentos. Ai, já pensou? Já pensou a hora que te apresentar essa ficha? Eu não quero nem ver. Deixa eu ver sua ficha. Puxou a ficha, você foi uma mulher boa, uma mulher caridosa, fez bem aos outros. Você tem um lugarzinho assim aqui no céu. Só que as regras aqui no céu mudaram. Ah, mudaram? Mudaram. Por quê? Não, é simples. Para entrar, você tem que soletrar uma palavra em 5 segundos. Ela disse, mas é difícil a palavra? Não, é fácil. Basta que você soletre a palavra amor. Ela disse, é fácil. A-M-O-R. Muito bem, a senhora acertou. Pode entrar. Ela entrou para o céu, pegou amizade com São Pedro. Quando ele precisava sair, ela ficava no lugar dele. Um dia São Pedro foi numa pescaria e ela ficou tomando conta da entrada do céu. Quem é que chega? Seu marido. O marido chegou. É só, meu bem, você por aqui? Pois é. E você? Está fazendo aí? Eu estou tomando conta aqui da entrada do céu para São Pedro, ele deu uma saída, foi pescar. E você? Eu morri e vim aqui ver se tem um lugar para mim aí no céu. Ela disse assim, a propósito, meu bem, como é que foi a sua vida lá na terra depois que eu desencarnei, hein? Foi uma maravilha. Lembra aquela enfermeira que cuidava de você? Lembro. Pois é. A gente acabou se casando. 1 mês depois da sua morte, eu ganhei sozinho na loteria, fiquei bilionário. Nós viajamos o mundo todo. Foi tanto exagero que o meu coração não aguentou, acabei morrendo. E vim aqui ver, tem um lugar para mim aí no céu? Tem. Só que as regras aqui no céu mudaram. Mudaram sim. Você tem que soletrar uma palavra em 5 segundos para entrar. Mas é difícil? Não, é fácil. Basta que você soletre Arnold Schwarzenegger. Então mulher magoada é um perigo. É um perigo, nós temos que tomar muito cuidado. Sendo assim, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do final da nossa palestra. Eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira é dizer que eu particularmente estou muito feliz que há mais ou menos uns 5 meses eu me encontrei com o Sérgio, aqui de Itapira, dirigente desta casa, lá em São Paulo, onde ele havia ido filmar uma palestra do Dr. Carlos Bacelli,
já que nós participávamos do evento em conjunto, em parceria, e nós conversamos e a partir daquele momento estabelecemos uma parceria com o nosso querido Sérgio, que passou a filmar as nossas palestras. Então nós temos ali no fundo, junto com os livros, várias palestras filmadas em DVD. E que vem junto um CD, para que você possa, se quiser, assistir pela TV ou ouvir no rádio do seu carro. E nós estamos fazendo o lançamento hoje, ficou pronto essa semana. Um DVD intitulado Encontro com Cristo, que é uma palestra de 1 hora, onde nós estabelecemos um roteiro para a nossa caminhada até Jesus. Então as pessoas que quiserem adquirir estas palestras, nossas palestras são todas nesse estilo. Nós gostamos muito de brincar, e não é para fazer graça não. Outro dia mesmo eu fui fazer uma palestra no centro, eu queria falar do perigo das tentações. Eu então dei um exemplo, eu me recordei, por exemplo, de Adão e Eva. Porque eu sempre tive uma curiosidade de saber por que Eva comeu uma maçã. Sim, porque diz a Bíblia que Eva comeu uma maçã. E por que Eva comeu uma maçã? Descobri. A serpente chegou para Eva e disse: Eva, come a maçã. Eu disse: não como. Come, Eva, você vai ser imortal. Não como. Come, Eva, você vai ter todo o conhecimento do mundo. Não como. Come, Eva, emagrece. Ah, me dê aqui. E aí Eva comeu a maçã. Foi por isso. E aí quando eu contei isso, um cara que estava perto assim, de mal com a vida, disse: mas parece um palhaço. Eu não me senti ofendido, mas o que ele disse depois me ofendeu. Ele disse: parece o palhaço Bozo. Aí eu não gostei. Ah, pelo amor de Deus! O Bozo, da época do Sérgio, 45 anos atrás, que é isso? Com tanto palhaço mais bem-humorado que tem por aí. Mas a gente brinca assim, eu vou aqui explicar. Todos os meus DVDs têm essa brincadeira. Porque olha, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui deixou em casa algum tipo de problema. É ou não é? A nossa vida sobre a face da terra é muito difícil. É muita dor, é muito sofrimento, é muita angústia. Se nós não aprendermos a levar a vida com bom humor, nós vamos nos tornar pessoas ranzinzas, sozinhas e vamos morrer mais cedo. É preciso aprender a sorrir para a vida. Lidar com os problemas com responsabilidade, mas com alegria. Ainda mais quando nós descobrimos que nós não temos mais tempo. Para finalizar, eu me recordo de um diálogo que eu tive com o Dr. Klaus, espírito. Quando ele terminou um trabalho de cirurgia espiritual, ele segurou simbolicamente um bisturi nas mãos e disse assim às pessoas que estavam ali: o que é que vocês acham mais importante nesta sala? O bisturi que eu estou segurando ou eu que uso o bisturi? Todo mundo, evidentemente, respondeu: o senhor que está segurando o bisturi. Ele disse: pois é, todos nós somos, de certa forma, bisturis nas mãos do Cristo. Que possamos ser os bisturis que realizam as cirurgias morais, auxiliando as pessoas a se amarem mais. É preciso, queridos irmãos, que sejamos os bisturis do Cristo, que possamos levar alegria aos corações entristecidos, que possamos levar paz aos corações desesperados, que possamos levar uma mensagem consoladora àqueles que já perderam a esperança de viver, porque nós estamos aqui com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo, e que Ele nos abençoe. Muita paz e muito obrigado. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.